Então fala você que se conecta mais uma vez comigo aqui no canal Vasco Connect, eu sou Eduardo Ferrari e trago informações sobre o nosso Vasco. Antes eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e acione aí o sino de notificações aqui no canal, beleza? Vamos falar sobre Vasco ou a SAF, para ser mais exato e mais direto aqui no canal. Uma questão muito complicada, né? Para ser entendida, para ser compreendida pelo torcedor. Confesso para você que até as pessoas que analisam a situação têm ficado confusas com algumas questões. Espera aí. Ontem eu assisti um vídeo do Rica Perrone. Aliás, parabéns para o Rica, um grande profissional, um cara que sabe muito e ele analisou muito bem. E eu sugiro que vocês assistam o vídeo do Rica Perrone, beleza? Canal do Rica, um abraço. Aqui, ele deixou muito claro algumas questões envolvendo a SAF. Por quê? Aqui, um exemplo. A 77 Partners comprou 70% do Vasco, né? Ou seja, o Vasco virou o clube empresa. 700 milhões em 3 anos, o Vasco é milionário sim. Passa a ser um clube milionário sim. O Vasco consegue sim resolver as questões das dívidas do clube e contratar jogadores, e o Vasco volta ao cenário não só nacional, como mundial, como um time competitivo também. Isso é fato, 700 milhões é muita grana. Agora, o primeiro ponto, contratações, pagamento em dia, o dono do Vasco hoje, né? Os donos do Vasco hoje, acima do Vasco. Lembrando que o Vasco não vai vender São Januário, o Vasco não vai vender as sedes, o Vasco está vendendo o futebol, a administração do futebol, as contratações, empresários ficarão de lado, pessoas ficarão de lado, e a SAF entra para resolver o problema financeiro e de contratações e recoloca o Vasco no cenário mundial novamente. Isso é um grupo americano, depois de 22 anos, né, que o Vasco fechou lá em 2000 com o Nations Bank, foi o primeiro patrocínio internacional do Vasco, um banco, um milionário também, na época investiu 100 milhões no Vasco, 100 milhões então na época era muito dinheiro, na época do Eurico Miranda, e o Vasco se tornou aquela potência, investiu muito nas questões dos esportes olímpicos, paralímpicos e tal, todo mundo lembra, certo? Agora voltando aqui para 777 Partners, né? Partners, para ser mais exato, que comprou 70% no Vasco. É claro que ainda não existe aquele 100% de certeza, porque falta as assinaturas lá dos garotinhos do Vasco, né? Dos menininhos que assinam para que seja aprovado. Eu acredito que vão assinar, porque quem assumir, assume, né? Olha, eu assumi o Vasco já tem uma SAF que injeta 700 milhões dentro do clube, então eu já estou dirigindo um clube milionário. Eu já assumo um clube zerado de dívida, um clube zerado de problema financeiro. Então, isso é legal. Agora, existe um contraponto. O Vasco é muito diferente do Cruzeiro e do Botafogo. Por quê? Isso o Rica falou e eu achei muito interessante. Por quê? Pô, o Botafogo está na primeira divisão. Mas qual o potencial de alcance do Botafogo? O Botafogo hoje não tem um patrocínio master, tem problemas sérios para conseguir parceiros para o clube, tá certo? Isso por quê? Talvez seja a grandeza da torcida do Vasco. Hoje somos mais de 25 milhões espalhados pelo mundo. É grande demais, o potencial do Vasco é muito grande. O Cruzeiro, o mesmo problema do Botafogo, é um clube afundado em dívidas, né? Aí o Ronaldo assumiu, lá pagou, não sei o que. É muito difícil de ser entendido ainda essa questão da SAF, mas existem os prós e existem os contras. Por quê? A questão do futebol brasileiro, ela vai ser, essa questão que você está com os olhos fechados, isso vai abrir. Ah, Eduardo, por quê? Porque olha só, eu sou dono, você é dono, se você quer, você compra, você paga, você quer saber, você não vai roubar. Como é que você vai roubar o teu próprio dinheiro? Então não existe isso, não vai existir isso. Esse dinheiro vai ser repassado para quem? Para o clube ou a empresa? Eu, que sou dono da empresa, vou assumir, eu vou pagar. É isso que tem que ser esclarecido para que a torcida, olha, quem contrata é a empresa, quem paga é a empresa, quem faz isso é a empresa. Então, eu sugiro que vocês assistam o canal do amigo, porque ele falou, ele também tem essa dúvida, muitos de nós temos essa dúvida. Agora, existe um ponto muito importante no meio disso tudo. Isso, além de resolver a questão financeira,
vai acabar com a sujeira, claro, vai gerar uma crise nacional, porque os aproveitadores vão acabar, as pessoas que vivem da sacanagem, as pessoas que vivem da pilantragem, serão tirados de cena. Claro, pô, eu sou o dono, estou pagando, some daqui. Peraí, eu pagava R$1.000 numa passagem aérea para um jogador, por que custa R$15.000 uma passagem aérea? Como assim? Preciso entender, um voo fretado me custa R$20.000 para o clube, porque estão pagando R$100.000, estão pagando R$100.000. Então preciso entender isso tudo, todo mundo precisa entender. E o dono, a mesma coisa, principalmente o dono, não tem que pagar isso, sabe? Eu paguei isso aqui, então eu vou organizar essa parte. Tá certo? Então, se a administração do clube vai ficar totalmente de fora do futebol ou vai assumir só a parte logística, gente, é uma questão muito complexa. Eu vou trazer alguém muito importante aqui no canal. Prepara aí, eu vou anunciar em breve. Hoje ainda eu anuncio aqui no canal para falar sobre SAF, explicar sobre SAF, deixar claro para você o que é a SAF e a SAF no Vasco. Pode dar certo, Eduardo? É claro que pode dar certo. A tendência é que dê certo. Gente, 700 milhões em 3 anos é muito dinheiro. É muito dinheiro. Não tem como uma empresa americana, norte-americana, falar, eu estou assumindo aqui, eu vou pagar 700 milhões, mas tá de boa, vamos levando aí, vamos ver o que vai dar. Você diz que não. Quem vai ditar, o Vasco não é Gênova, o Vasco não é clube da Inglaterra, o Vasco já disse. A questão é, não deu certo lá, não vai dar certo aqui. Não existe isso. Isso não pode existir, isso não tem que existir. Não deu certo num lugar, não vai dar no outro. Que isso? Que história é essa? Agora, pode sim, o Vasco pode fazer 10 contratações e 3 contratações derem certo, 4 derem certo e as outras não. Porque, como o Rica falou, nós somos seres humanos. Estamos sujeitos a, perdi um pai, perdi uma mãe, fiquei mal, não estou bem, não me adaptei ao clube, não me adaptei à cidade. Isso existe com qualquer jogador. Às vezes você contrata um jogador mais barato e dá super certo. Aí você contrata um super craque, como foi o Guarim, que estava muito bem no Vasco, e teve problemas pessoais, que eu já estou citando o Guarim, e deu tudo errado. Então, o que o Rica falou, e eu achei muito legal, parabéns a ele pelas colocações, foi muito bacana esse vídeo. Até me motivou a falar sobre essa questão aqui. Agora, a tendência é que os críticos entram em ação, é que as pessoas que são contra entrem em ação. Não é questão, eu sou favorável a essa independência do futebol brasileiro. O futebol brasileiro precisa ser independente. Por quê? É essa sujeira o tempo todo, é sacanagem o tempo todo. Então a gente precisa corrigir isso de alguma maneira. E se a SAF chegou no Brasil assumindo Botafogo, Cruzeiro e Vasco, o Vasco com maior potencial de venda, o Vasco explode do dia para a noite, sabe? É claro, a tendência é que o Flamengo também ocorra isso no Flamengo também, mas o Flamengo por questões financeiras, mas existe uma dívida ainda, isso tem que ser falado, existe a dívida ainda no Flamengo, porém essa dívida está parcelada, o Flamengo paga um parcelamento de uma dívida de mais de 1 bilhão, então na época, não sei quanto é que tá, não sei como foi feito esse parcelamento, mas o Flamengo fez tipo um carnê de lojas aí que você compra um móvel aqui, um móvel ali, junta tudo num bolo só, pega parte do patrocínio e paga ali de imediato. Então o Vasco hoje não entraria com a quitação de dívidas, de todas as dívidas, e assumiria o futebol de fora. Separa o Vasco, aqui ó, o Vasco, os patrocinadores, os atuais patrocínio de camisa, isso tudo vai assumir dívidas do clube, funcionários, então isso ó, daria um respiro, é claro, para o clube, qualquer clube no planeta Terra, tá? Então, claro, Gênova não é Vasco, pelo amor de Deus. Vamos parar com esse tipo de comparação pequena. Quando você pensa assim, você diminui a instituição Clube de Regatas Vasco da Gama. É o meu pensamento, não entendo de SAF, mas assim, vou trazer alguém aqui, estou estudando sobre a SAF, estou lendo, é uma questão muito complexa. Eu sugiro a você, torcedor, que gosta, que estude também, que entenda, que comente, porque o Vasco pode se transformar do dia para a noite, tá? Num clube milionário, né? Se já não transformou, porque o Vasco assinou com a 77 Partners, lá dos Estados Unidos da América, beleza? Então, é uma bomba positiva para o Vasco. Eduardo, pode ser negativa? Eu quero encontrar que é parte negativa agora. Mas a diretoria não tem poder, não vai ter poder nenhum em cima disso.
Acabou, estou vendendo. Quando você vende, você deixa de ser o dono. Se eu vendo o meu carro, eu não sou mais o dono do meu carro. Ponto. Está aqui, ó, novo dono. Acabou. Então, por que vai dar errado? Preciso entender. Então, para que isso ocorra, para que ocorra o nosso entendimento, nós vamos trazer alguém aqui no canal Vasco Connection, beleza? Então eu sou o Eduardo Ferrari, deixo mais um vídeo aqui, peço para que você clique aí, deixe seu like, acione o sino de notificações aqui no canal e faça parte dessa nova história da gente falar do nosso Vascão da Gama, beleza? Beijo no coração de todos e saudações vascaínas!